fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom, nós vamos tomar o texto de João 3, de 1 a 8. Evangelho segundo João, capítulo 3, de 1 a 8. Evangelho segundo João, capítulo 3, de 1 a 8. É o relato ali do encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Preste atenção agora. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. Não vos maravilheis de que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Palavra da nossa salvação. Bom, claríssimo aqui, então. Bom, olha, a nossa vida cristã, a palavra de Deus diz que nós andamos na fé, não na visão. O que isso significa? Significa que nós vivemos no mundo natural, mas nós somos movidos pelo poder sobrenatural. Por isso que Jesus diz: olha, o vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, assim, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito, certo? Bom, a maioria de nós, quando a gente vai, por exemplo, para a oração, ou vai para um retiro, ou até mesmo uma vigília como essa, a gente já vem com cartas marcadas, correto? Sabe, cartas marcadas, já sabe de antemão? Não, uma pessoa que ela é conduzida pelo Espírito Santo, ela é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, ela está disposta a permitir que o Espírito Santo a conduza, certo? O que é dispor-se? É sair do posto, certo? Você está no seu posto e você está disposto, ou seja, a sair do teu posto, da tua segurança, como a gente chama zona de conforto, né? Veja, a gente tem uma série de exemplos aqui, os apóstolos, por exemplo. Vamos pegar aqui Atos 13, 2, não precisa nem abrir, mas eu vou abrir aqui, por exemplo, Atos 13, 2, diz assim, olha só que interessante. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhe o Espírito Santo, olha só, disse-lhe o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Paulo para a obra, e Saulo para a obra que tenho destinado para eles.
Ué? E aqui então, jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Olha só, disse-lhes o Espírito Santo. Veja, eles tinham o Espírito Santo para eles é uma pessoa mesmo que fala. E da mesma forma conosco, se pegar Atos 16, 6, um pouquinho mais para frente, Atos 16, 6, diz assim: atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. Olha só, foram impedidos pelo Espírito Santo. Como é que foram impedidos pelo Espírito Santo? Uma moção interior, eles tinham uma intimidade com o Espírito. O Espírito Santo conduzia eles. Eu pergunto você consulta o Espírito Santo antes de tomar decisões? Você ouve? Está atento às moções? O que é uma moção? É aquilo que nos move, é uma inspiração que nos move a algo, a fazer ou a não fazer, certo? Então aqui está toda a diferença, até que ponto as rédeas da minha vida estão nas mãos do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Vamos ver aqui Hebreus 3:7, vou fazer uma série de citações agora. Hebreus 3:7, olha só, diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aqui está. E a pergunta é: eu sou dócil às inspirações do Espírito Santo? Eu vou na oração, o Espírito Santo dá uma palavra para mim, eu sou dócil a essa palavra? Aqui nós temos que entender uma coisa muito importante. A nossa vida, ela é um combate espiritual entre espírito e carne. Vamos ver que Gálatas 6:8, a gente precisa ter muito claro isso, que a nossa carne, ela não se submete facilmente às moções do Espírito Santo. Ela é rebelde, ela não se sujeita ao Espírito Santo. Gálatas 6:8, por isso que aqui entra o que a gente chama de fé, de humildade. Gálatas 6:8 fala assim: quem semeia na carne colherá corrupção, e quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então aqui está todo, eu falei antes na primeira pregação que o Espírito Santo, ele quer nos reintegrar no reino da divina vontade. Nós que vivemos no reino da humana vontade. E aqui está a docilidade ao Espírito Santo, deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Gálatas 5:16, olha só um pouquinho antes, diz assim, Gálatas 5:16. Diz aqui: digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Deixai-vos conduzir pelo Espírito. Irmãos, isso faz toda a diferença para nós. Por quê? Porque se nós não formos conduzidos pelo Espírito, nós corremos o risco de sermos condenados a uma morte eterna. Porque se não é o Espírito Santo que está no controle da minha vida, não está no controle das rédeas da minha vida, aí a carne assume o poder. E a carne é uma aliada do diabo, porque o diabo, quando sai para pescar, ele não precisa de isca. Por quê?
A isca já está dentro de nós. Já está dentro de nós a nossa concupiscência que nos arrasta para o pecado. E claro, o salário do pecado é a morte. Então, o grande desafio nosso é uma contínua submissão às inspirações, às moções, à voz do Espírito Santo. E aqui vamos pegar, por exemplo, Efésios 2:2. Efésios 2:2, um pouquinho mais à frente, diz assim: olha, e vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes outrora, seguindo, olha só isso aqui, seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Olha só que coisa incrível, do espírito que agora atua nos rebeldes. Veja, aqui está esse espírito, que é o espírito do mundo, o espírito mau, ele coloca em nós a rebeldia. Então, por exemplo, o espírito nos chama uma castidade. A nossa carne grita, certo? Não é verdade? O Espírito Santo chama a gente a ser casto, a ser puro de coração. A nossa carne não quer, ela quer satisfação. Então aqui olha, seguindo o modo de viver deste mundo. Não é o nosso modo de viver. Aqui é o que a gente chama luta espiritual. Luta espiritual. Atos 7:51, por exemplo, outra passagem. Atos 7:51. Outro exemplo. Homens de dura cerviz, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Aqui está. Vós sempre resistiu ao Espírito Santo. Veja, irmãos, nós temos o Espírito Santo, ele só pensa no nosso bem, só pensa na nossa salvação. É o Espírito de Jesus. É o Espírito Santo. E eu queria aqui dizer, quando a gente fala as moções do Espírito Santo, acima de tudo a palavra de Deus. Palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a precipitação, ela só traz penúria. O que é se precipitar? É nós tomarmos decisões precipitadas, é não consultar a palavra de Deus antes de tomar uma decisão. Lembro que eu falei aqui antes que o autor das Sagradas Escrituras é o Espírito Santo, que usou, claro, de autores humanos, mas o autor principal é o Espírito Santo. Então, eu tenho uma infinidade de exemplos aqui, pessoais, né, que como Deus fala pela palavra, isso é todos os dias. A palavra de Deus, ela é chamada a espada do Espírito. Por quê? Porque ela corta, ela separa aquilo que não é de Deus, ou aquilo que não é plano de Deus para a nossa vida. Por isso é chamada a espada, ela separa. Então tem algo incomodando você, tem algo perturbando você, tem algo gerando uma dúvida, uma inquietação, uma perturbação. O que você faz? Você não se precipita. Primeira coisa, você entra em oração. Ora para que o Espírito de Deus venha te dar uma resposta.
E você precisa orar com fé, com a certeza de que Deus vai falar com você. Ele vai te responder. Se eu perguntasse assim para você, por que nós oramos? Oramos porque Deus ouve as nossas orações. Você crê nisso? Quando você ora com essa certeza, você tem que orar com a certeza de que Deus ouve a tua oração. E Ele responde. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele responde acima de tudo na palavra. Eu lembro, olha como a palavra de Deus ela é infalível, né? Eu fui batizado no Espírito Santo em 1993, como disse na pregação anterior, lá em Londrina, num retiro que foi ministrado pelo grupo de jovens Paz na Terra. Éramos 150 jovens e lá eu tive o meu Pentecostes pessoal. Eu sei que foi sexta, sábado e domingo, e aí no domingo houve o batismo no Espírito Santo. E aí os servos, né, do grupo, lá do grupo, os servos da Renovação Carismática Católica, eles fizeram uma fila, e aí nós jovens, na época, nos colocamos em frente de um dos servos e ele impôs as mãos, e ele impôs. Aí eu olhei para um deles, aí o cara tinha uma mão que era uma raquete, aí colocou sobre mim as mãos, impôs as mãos e pediu a efusão do Espírito Santo sobre mim. Eu lembro que eu não vi anjo, eu não senti arrepio, eu não levitei, mas quando eu levantei, eu era uma outra pessoa, eu era uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo. Mudou a minha vida dramaticamente. E quando eu saí daquele retiro, veja, isso foi em 1993, e se eu estou hoje aqui, né, foi por causa daquele retiro, daquela efusão do Espírito Santo, porque podia ter virado bandido, podia ter virado qualquer outra coisa, podia estar morto, podia estar na cadeia, porque sem o Espírito Santo a gente vira um monstro, né? A gente é capaz das piores barbaridades sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, olha, o ser humano ele é capaz das piores perversidades. Aliás, Jesus revelou, se não me engano, não sei se foi para Santa Faustina, que muitos dos piores homens que passaram pela história, dos mais bárbaros, dos mais violentos, dos mais devassos, dos mais perversos, Deus os havia separado para serem grandes santos, santos de altar, e se tornaram homens os mais cruéis, devassos, perversos da humanidade. Mas Deus os havia escolhido para serem santos de altar. Impressionante isso, porque se fecharam ao Espírito Santo. Veja, mas então, aquele retiro, veja, o Espírito Santo se tornou para mim alguém real, com quem eu converso, com quem me fala, eu falo, ele responde, ou ele fala, eu respondo. E claro, mas acima de tudo, através da palavra. A palavra para mim mudou tudo. A partir daquele retiro, a palavra de Deus se tornou uma palavra viva. Porque sem o Espírito Santo, a palavra de Deus ela é letra morta. É letra morta, é apenas uma palavra impressa, que não significa absolutamente nada para quem lê. A não ser uma história, mas quando com a unção que a gente recebe do Espírito, ela se torna a palavra viva, uma palavra que cria aquilo que ela diz. Isso não é lindo? Ela cria aquilo que ela diz. Por isso que o Espírito Santo é o Espírito que dá vida, gera uma vida. Aquilo que está morto volta à vida, não é? Volta à vida.
ela é uma água viva. Eu lembro que eu fui para a África uma vez lá em missão, aí pedi para minha mãe dar uma olhadinha lá no meu apartamento, enquanto eu estivesse fora, e tinha lá uma planta que eu tinha considerado já como morta, e nem molhei mais, porque não, essa planta morreu, e já estava seca, assim, não vou nem falar para a mãe para molhar, porque já morreu. Mas a minha surpresa, quando voltei da África, a planta estava mais viva do que nunca, viçosa, verde, porque minha mãe tinha molhado ela, tinha regado, e ela voltou à vida, e eu já tinha dado ela como morta. Assim o Espírito Santo, ele gera vida nova, traz vida, ela é a água viva do Espírito Santo, né? Então, eu tive essa experiência de beber desta fonte de água viva que é a palavra de Deus. Por exemplo, Joel capítulo 3 fala lá assim: derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo, vossos jovens terão visões e vossos anciãos terão sonhos. É uma promessa do Antigo Testamento, que se realizou quando? Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, essa promessa. Que antigamente o Espírito Santo não era dado a todo mundo. Hoje não, hoje todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E antigamente não era assim não. Incrível que a maioria das pessoas não está nem aí para o Espírito Santo, perdendo o bom da vida, perdendo a festa da vida, perdendo o sabor, né, da vida. Não se abre o Espírito Santo. Aí que está o segredo, o Espírito Santo é tudo para nós. E essa palavra se cumpriu na minha vida, porque, veja, aquilo que eu preguei aqui antes, né? Que o Papa João Paulo II disse: sempre quando intervém o Espírito nos deixa maravilhados, suscita o quê? Eventos, acontecimentos, cuja novidade causa admiração, muda radicalmente as pessoas e a história. Aqui é pronto, isso aconteceu comigo, mudou radicalmente a minha história, a minha vida, e através de mim mudou a história de muita gente. Mas veja, olha só um evento, por exemplo, suscita eventos cuja novidade causa admiração, é o Espírito Santo, nos deixa maravilhados. Isso foi na vigília de Pentecostes de 1988, nós estamos aqui na vigília de Pentecostes de 2024, isso foi na Praça de São Pedro, Papa João Paulo II. 4 de janeiro, o meu batismo no Espírito Santo foi em 1993, no dia 4 de janeiro de 2004, eu tive um sonho. O sonho apareceu assim, Tanzânia, apareceu bem na minha frente assim, letras garrafais assim, claro, vívido. E eu acordei assustado, eu sabia que aquilo não era normal. Num primeiro momento pensei que era Tasmânia, que é um território insular, perto da Austrália, mas aí eu anotei ali, eu tinha a minha agendinha. Se você é batizado no Espírito Santo, você sempre tem que ter uma agendinha, viu, no lado da sua cama, porque o Espírito Santo fala em sonhos. Vossos jovens terão visões e vossos anciãos terão sonhos. E esse sonho veio do Espírito Santo. Mas eu fiquei assim, em dúvida, né? Aí nem sabia que Tanzânia era um país da África. Fui lá no Google no dia seguinte, digitei Tanzânia, apareceu o mapa da África. Eu fiquei assustado. Aí eu disse assim: meu Deus, mas o que é isso? Você tem uma missão para mim na África? Não conheço ninguém me conhece, não sei que língua falam, não sei de onde arrumar dinheiro para ir. O que eu faço? Primeiro, mas aí a palavra, meus irmãos, Atos 22, aí eu abri a palavra que não erra, o Espírito Santo não, é a espada do Espírito mesmo, né, que tira a dúvida. Aí abri Atos 22, 21, que diz assim: vai,
porque eu te enviarei para longe as nações. Olha só, Atos 22, 21. Mas ele me respondeu: vai, porque eu te enviarei para longe as nações. Aquela hora eu senti a unção do Espírito Santo e eu tive a certeza de que eu pisaria em solo africano. O sonho foi em janeiro, em junho eu estava desembarcando lá na Tanzânia. E o ano passado eu estive lá pela 14ª vez. 14ª vez, fazendo missões lá na África. Olha, veja, Deus suscita eventos cuja novidade causa admiração. Eu até hoje fico admirado de como é que isso aconteceu. Num sonho, e a palavra que confirmou, e ali fala as nações, né? De lá fui para Gana, Quênia, Ruanda, África do Sul, Romênia, Trinidad e Tobago, Estados Unidos. Trouxemos missionários de lá para cá. Mas, irmãos, veja, aqui que está a diferença. É preciso o quê? Obediência. Obediência. Porque se não houver obediência, morre. A graça ela não acontece. A gente frustra o plano de Deus, a gente sabota o plano de Deus, porque não há fé, não há obediência, a resistência ao Espírito Santo. Por isso que eu digo, esteja muito atento àquilo que o Espírito Santo vai falando para você. Porque o Espírito Santo ele também quer suscitar eventos na sua vida, ele quer gerar novidades na sua vida. Amados, e às vezes a coisa é tão fortuita, é tão suave, que a gente chega até a duvidar. Mas veja, uma pessoa que ela tem uma vida de oração, ela tem uma sintonia com o Espírito, não tem? Ela tem uma sintonia fina, ela compreende quando o Espírito está falando. Isso faz toda a diferença na nossa vida, porque isso nos dá segurança, correto? Nos dá a certeza do que fazer, como fazer, quando fazer, com quem fazer, e sempre dá certo, as coisas dão certo. Não estou dizendo que é fácil, viu? Não tem nada fácil, né? Quando a coisa está muito fácil, desconfia. Mas em tudo, né, nós temos a força, a unção, o poder do Espírito Santo. Porque Deus, Ele não deixa inacabado aquilo que Ele começa na nossa vida. Correto? Deus não deixa as coisas pela metade. O que Ele começa, Ele termina. Não importa as dificuldades, as barreiras, as dificuldades aqui. Então veja, aqui fala, por exemplo, São Paulo, ele diz assim: rogo ao Deus, Efésios 1, rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, os olhos da fé. Irmãos, nós andamos na fé, não na visão, correto? A gente vê muita coisa, mas a gente julga tudo com os olhos da fé. Você é confrontado com problemas que os outros causam, problemas que às vezes nós mesmos causamos, mas veja, a gente julga tudo com os olhos da fé, porque se a gente for com os olhos da carne, a gente se estrepa, não é? A gente acaba se lascando feio. Mas quando a gente, aqui, por isso que ilumine os olhos do vosso coração, que é os olhos da fé, para que compreendais
a que esperança fosse chamados, quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, que abraçamos a fé. Aqui que está, faz toda a diferença, irmão. Uma vida no Espírito faz toda a diferença. Uma vida conduzida pelo Espírito é tudo para nós, é tudo. Porque, claro, a gente tem uma carne, a gente julga as coisas no primeiro momento pela carne, né? Que se a gente tiver, por exemplo, uma discussão, para matar uma pessoa, a coisa mais fácil, para pular no pescoço, para se vingar, mas espera, escuta o Espírito Santo primeiro. O que você tem que fazer? Não se precipita, ora, vai na palavra, porque aí o Espírito Santo ele vai te orientar, ele vai te dar uma certeza, faz isso, ou não faz isso, correto? Mas a gente não pode ir com cartas marcadas. Eu lembro quando eu estava na Tanzânia, primeira vez em 2004, aí era para ficar 10 dias, aí terminados os 10 dias de missão, eles me convidaram para ficar mais 20 dias, mas eu já havia comprado a passagem, já estava com saudades do Brasil, aí eu disse, não, eu vou voltar para o Brasil, mas eu depois fui rezar, e Deus deu uma palavra lá do Antigo Testamento que fala assim, percorre o país, percorre a terra, na verdade, que é a terra, o país, né? Eu poderia ter simplesmente dito não, mas eu entendi que Deus estava me chamando a estender a missão, e vou dizer que eu disse o meu sim, mudei a passagem, claro, tudo tem um preço quando você dá o seu sim, né? Mas depois vem o cumprimento da promessa, vem a bênção, vem a graça, porque se o grão de trigo não morre, permanece só um grão de trigo, mas se ele morre, ele produz muito fruto. Então quando a gente morre para a nossa humana vontade e nos submetemos à divina vontade, as bênçãos, a graça acontece, o favor de Deus acontece, o milagre acontece. Por isso que Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Mas é preciso obediência, meus irmãos. Preciso morrer para a minha vontade. Minha vontade era voltar para o Brasil, comer tainha, comer feijão, comer churrasco, né? Não, mas lá, ficar mais 20 dias lá na África, naquela situação que a gente já sabe como é que é. Mas como foi maravilhoso ficar aqueles 20 dias, quantos milagres Deus operou, quanta graça, quantas portas Ele abriu. Mas eu lembro outra ocasião, também estava lá na Tanzânia, e daí estava com outro missionário, mas daí a gente estava cansado. A missão era para ser tipo 20 dias, no 10º dia disse, vamos embora, já está bom, já fizemos bastante, né? Vamos comunicar ali que a gente encerra a missão aqui. Chegamos até ir na agência lá para trocar passagem, mas tinha que pagar uma multa de $200, então aquilo meio que frustrou o nosso plano, né? Mas aí eu fui rezar, né? Pedi uma palavra para Deus sobre aquela situação que estava me incomodando muito. E eu pensei assim, Deus vai falar assim, né? Tu és o meu servo, meu eleito, em que impus a minha... Aí quando abri a palavra, servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Rapaz, eu baixei a minha cabecinha e humildemente fiquei até o final da missão, com toda humildade. Irmãos, olha, Deus ele
corrige aquele que Ele ama, né? Então, quando Deus dá uma correção, um pito, obedece, humilha-te, porque aquilo vai produzir bênção na sua vida, certo? O importante é a obediência à palavra. Veja, tem uma infinidade de outros exemplos aqui, que se eu fosse contar aqui, ficaria a noite inteira aqui, outras palavras que Deus revela, que Deus fala, mas aqui vai, irmãos, a nossa intimidade com o Senhor, tempo de oração. A maioria das pessoas não reza com seriedade, não reza com tempo fixo, vivem de devocionalismos, sabe? Aí está o problema. O problema é quando a gente cai numa religião de devocionalismos, e que se torna até superstição. A pessoa não tem intimidade com Deus, não tem relacionamento. A pessoa tem algumas devoções supersticiosas, correto? Uma coisa é devoção, certo? A devoção, ela é importantíssima. Outra coisa é viver de devocionalismos. Então, são práticas externas que não geram um homem novo, não tem obediência a Deus, intimidade, escuta de Deus, certo? Por isso que Jesus é preciso nascer de novo. Que nasceu da carne é carne, que nasceu do Espírito é Espírito. Então tem que haver um novo nascimento. Precisa morrer o homem velho, a mulher velha, e nascer um homem novo, uma mentalidade nova, um coração novo. É a vida no Espírito, meus irmãos, é a vida no Espírito. A vida no Espírito. Aqui, deixa eu testar aqui. Pergunto para você, se você está disposto, né, a partir depois nós vamos fazer aqui a imposição de mãos para aqueles que quiserem. Mas essa imposição de mãos, o batismo no Espírito Santo, ele necessariamente precisa gerar uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade. Uma conversão verdadeira. Mas isso significa para nós também a nossa libertação. A nossa libertação, Jesus diz, para que a palavra diz para que sejamos homens livres, que Cristo nos libertou. E ele diz também, onde está o Espírito, aí também há liberdade. A liberdade. Então daí nós somos livres no sentido de que não fazemos as coisas forçadamente, mas é por uma moção do Espírito, o Espírito da verdade. Então a gente tem aquela certeza de que eu estou na verdade, e mesmo quando as outras pessoas nos enganarem ou nos decepcionarem, mas se eu estou na verdade,
eu sei que o desfecho sempre será conforme Deus quer. E até do mal Deus tem poder para tirar um bem maior. Correto? Até do mal Deus tem poder para tirar um bem maior. Então aqui alegra teu coração, porque veja, você olha para a sua vida, você olha para a tua situação, humanamente você julga as coisas, ou eu julgo as coisas talvez assim, um sentimento de fracasso, de derrota, ou de impotência, ou de confusão, medo, angústia. Mas veja, irmãos, nós temos um Deus Todo-Poderoso, um Paráclito, um Defensor. É uma questão de ouvi-lo e obedecê-lo. Certo? Questão de realmente deixar-se conduzir pelo Espírito. Deixar-se conduzir pelo Espírito. Se você pegar a vida dos santos, eles eram pessoas que se deixaram conduzir pelo Espírito Santo. Se deixaram conduzir pelo Espírito Santo, que tinham um profundo conhecimento da palavra e uma obediência total a essa palavra. Não é? Eu lembro o testemunho de um padre missionário de outros países, inclusive eu trouxe aqui para o Brasil. Ele, antes de se tornar seminarista, ele tinha uma dúvida muito grande se devia ou não ser padre, e claro, pesava muito a questão carnal, né? Tinha que renunciar ali ao sexo, né? E naquela dúvida, mas ele era uma pessoa muito de escuta de Deus, muito dócil. Um dia ele abriu a palavra e o texto que abriu foi: se o grão de trigo não morre, permanece só um grão de trigo, mas se morre, produz muito fruto. E essa palavra o libertou. E ele inclusive estava sentado, ele deu um salto de alegria, e naquele momento ele tomou a decisão firme de ser padre, e hoje é um grande padre, um padre excepcional, que vive uma vida de santidade, faz missões em todo o mundo, é excepcional. Olha o poder da palavra, o poder da obediência, né, à palavra. Como gera a bênção, como faz a pessoa acertar. Essa noite, o mais importante para nós é entregar as rédeas de nossa vida nas mãos do Espírito Santo. Talvez, veja, uma coisa é certa: Deus nunca nos deixa na mão. Deus nunca nos deixa na mão. Aconteça o que acontecer, tudo que você tiver que enfrentar, seja em qualquer campo da sua vida, qualquer área, Deus nunca vai deixar você na mão. Ele sempre vai te dar uma resposta, sempre vai abrir um caminho, Ele sempre vai te dar força, vai te dar uma sabedoria, uma direção. Mesmo quando a gente se embrenhou num caminho errado, se embrenhou a gente acabou se embrenhando onde não deveria, mas Deus, Ele
Ele não nos abandona. Claro que a gente vai sofrer consequências, mas Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Ele sempre vai estar conosco, nos amando. Como diz a palavra, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Às vezes a gente pode pensar assim, eu estraguei tudo, agora não tem mais jeito, sei. Não, o amor de Deus por nós, ele é um amor que ultrapassa toda a nossa miséria, todos os nossos fracassos, nossas rebeliões. É óbvio que a gente sofre por causa disso, né? As consequências dos nossos erros, da nossa rebelião. Mas Deus nunca deixará de nos amar e nunca deixará de abrir uma porta para nós, de abrir um caminho, de nos dar uma outra oportunidade. Deus é aquele que deixa as 99 ovelhas e vai em busca da ovelha que se desgarrou. Não é? Deus é aquele pai amoroso, quando o filho volta, põe sandália nos pés, põe anel no dedo, roupa nova, faz uma festa. O fato, irmãos, é que mais importante para nós, sem dúvida alguma, é a vida eterna. A vida eterna. A maior promessa de Deus para nós é a vida eterna. Jesus diz assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Toda a obra do Espírito Santo é nos conduzir para a vida eterna. É nos conduzir num caminho de santidade, um caminho de conversão, um caminho de obediência à voz de Deus e, claro, nos conduzir à vida eterna. Quanto tempo nós temos de vida é uma incógnita. O fato é que, para nós, o que realmente importa é a vida eterna. Porque se nós perdermos a vida eterna, irmãos e irmãs, nós perderemos tudo, absolutamente tudo. Absolutamente tudo. E aqui que está o grande problema dos livres pensadores, daqueles que fecham os ouvidos à voz do Espírito, estão colocando em risco a própria salvação. O pecado contra o Espírito Santo é precisamente fechar-se à voz do Espírito, é recusar dar-lhe ouvidos. É o amor de si mesmo até o desprezo de Deus, não é? Pecado contra o Espírito Santo. É o amor de si mesmo até o desprezo de Deus, o desprezo das inspirações de Deus, da graça de Deus. É os que fazem pouco caso da graça de Deus. O Espírito Santo fala e a pessoa fecha os ouvidos, repele, muitas vezes até blasfema, endurece o coração. Perigo, muito sério isso, viu? Muito sério. Quanta gente morre, não é? E vai para o inferno. Você já viu elogio funerário, não é?
A gente vê muito isso, né? O elogio funerário, a pessoa, você vai no velório, aí tem uma cerimônia, aí tem um mestre de cerimônia que começa a elogiar a pessoa por isso, por aquilo, e a alma da pessoa está queimando no fogo do inferno. E nunca mais de lá sairá, nunca mais. Aqui nós temos hoje essa oportunidade, né, irmãos, de nós recebermos o Espírito Santo nessa vigília solene. Mas lembre-se, irmãos, que a maior obra do Espírito Santo em nossa vida é a nossa santificação. A nossa santificação. O Frei Raniero Cantalamessa, né, que é pregador da Casa Pontifícia, ele prega os retiros tanto da Quaresma quanto do Advento lá no Vaticano, isso já para vários papas, né? Ele diz que o contrário da santidade não é o pecado, é o fracasso. Se nós chegarmos ao final da nossa vida e não tivermos alcançado a santidade, teremos fracassado, porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Mas se é verdade que o contrário da santidade não é o pecado, também é verdade que é o pecado que faz com que a gente fracasse no nosso processo de santidade. Correto? Aquilo que a gente leu antes, né, lá no livro da sabedoria, que o Espírito Santo fugirá da perfídia, a iniquidade repelirá o Espírito Santo. Então a vigilância contínua, né? A tentação não é pecado, certo? Tentação, nós somos tentados todos os dias, todas as horas. Nós vamos ficar aqui, estamos aqui a noite inteira em adoração, pode ter certeza que amanhã você vai voltar para casa, a tentação vai estar te esperando. Mas aí entra a minha docilidade ao Espírito Santo, a minha fé na vida eterna, porque o diabo sempre vai, na cartilha do diabo, ele sempre vai soprar nos nossos ouvidos: não troque o certo pelo duvidoso. Não é isso que o diabo sempre sopra nos nossos ouvidos? E na cartilha do diabo, o que é o certo? É o gozo, é o que está à nossa frente, né? É ali, é aquele adultério, é aquele filme pornográfico, é aquele ganho ilícito, é aquela droga, é aquele cigarro, é a bebedeira, é a farra, é a comilança, é a indolência, é a devassidão, é as orgias, é tudo aquilo que a gente conhece muito bem. E o que é o duvidoso na cartilha do diabo? É a recompensa eterna que Deus tem para nós no paraíso, que ultrapassa todo e qualquer gozo. O gozo que Deus teremos, né? O gozo que teremos. Depois tem um livro da sabedoria que fala que, deixa eu ver aqui, Sabedoria 2:22 diz assim, olha só que coisa incrível, Sabedoria 2:22, o livro da sabedoria é lindíssimo, né? Os provérbios, todo mundo tem que ler, provérbios, sabedoria, são livros maravilhosos. Sabedoria 2:22 diz assim, os livros sapienciais, né?
Aqui, olha só. Eu sempre digo, né? É muito fácil a gente vencer a tentação. Não é? Quando não estamos sendo tentados. Porque quando a gente é tentado, meu amigo, aí a gente vê como é avassalador a força da tentação. Por isso que o Espírito Santo nos dá a força, essa capacidade de superar as tentações. E aqui, Sabedoria 2:22 diz assim: por inveja do demônio, um pouquinho antes diz assim, falando dos ímpios, né? Diz com efeito nos seus falsos raciocínios: curta é a nossa vida, cheia de tristezas. Isso são os livres pensadores, né? Os homens do mundo. A vida é curta, cheia de tristeza, para a morte não há nenhum remédio, não há notícia de alguém que tenha voltado da região dos mortos. Um belo dia nascemos e depois disso seremos como se jamais tivéssemos sido. Né? Então, diz assim: a passagem da vida é uma sombra, eis a nossa vida, nenhum reinício é possível. Então vinde, portanto, aproveitemo-nos das coisas boas que existem, gozemos das criaturas durante a nossa juventude, inebriemo-nos de vinhos preciosos e perfumes, e não deixemos passar a flor da primavera. Ninguém falte a nossa orgia, né? Está aqui. É o que pensam os homens, né? E ali no 2:22, o que diz assim? Eles desconhecem, eis o que pensam, mas enganam-se, sua malícia os cega, eles desconhecem os segredos de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui: Deus tem segredos que Ele revela, que Ele tem só para os santos. Você sabia, no céu, o céu é algo tão grande, tão maravilhoso, tem segredos lá, que só os santos vão ter acesso. Existem graus de recompensa no céu diferentes, conforme o nosso grau de santidade aqui na terra. Então eles desconhecem os segredos de Deus. Não esperam que a santidade seja recompensada. Olha só. E você, irmã, você, por exemplo, castidade, né? Algo tão raro hoje, mas a Bíblia diz, por exemplo, que não há peso para pesar uma alma casta. Sabe aquela balança que tem duas como é que é? Dois pratos, né? Daí você põe um peso aqui, o produto, e põe o peso para saber quando equilibra ali, né? Então, se você pôr uma alma casta no prato aqui, não há peso capaz de levantar, não há peso, uma alma casta. Só que, por isso que eu digo, o diabo diz, não troque o certo pelo duvidoso. Esse negócio que Deus vai recompensar a castidade no céu, tá doido? Aproveita, se você não pegar, outro pega, se você não, né? Vai deixar passar? Isso exige muita fé de nossa parte, porque a Bíblia diz que, olha, as coisas que a gente vê são passageiras, as que são eternas são invisíveis. Isto exige de nossa parte muita fé.
muita fé. Mas no dia que diz, eis os que pensam, mas enganam-se, sua malícia os cega, eles desconhecem os segredos de Deus, não esperam que a santidade seja recompensada e não acreditam na glorificação das almas puras. Olha só, irmãos, olha a glória que Deus reserva a uma alma pura, é uma glória, não tem nada que se compare, e por toda a eternidade. Vale a pena ou não vale a santidade, meus irmãos? Vale ou não vale? Você será glorificado de uma maneira que não tem como explicar, por toda a eternidade, por toda a Bíblia fala que no céu há torrentes de delícias, que ultrapassa qualquer gozo, gozo sexual, qualquer gozo, ultrapassa infinitamente torrentes de delícias no céu. Vale a pena ser casto, meu irmão, ser puro, vale a pena. Pensa no dia da sua morte, como terá sido maravilhoso você olhar para a tua vida e dizer, valeu a pena, eu venci, eu consegui, com a graça de Deus, com o poder do Espírito, graças a Deus eu não cedi à tentação, e agora vou receber a coroa da glória, eu vou entrar nos palácios celestiais, eu vou tomar posse de tesouros inesgotáveis, gozos inefáveis. Agora pensa no dia da morte, a pessoa ser lançada no lago de fogo, no tanque de fogo, onde vai sofrer torturas, suplícios por toda a eternidade. Pensa nisso, irmão. Pensa. Quando a gente fala deixar-se conduzir pelo Espírito, não é uma brincadeira, não é algo assim sem importância, é a nossa salvação, é a vida eterna ou é a morte eterna. Aqui diz, ora, Deus criou o homem para a imortalidade, está vendo aqui? E o fez à imagem de sua própria natureza. É pura inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio aprovarão. Misericórdia, Senhor. E quem é que pertence ao demônio? É aquilo que está escrito lá em João: todo aquele que peca é do demônio. Uma coisa, meus irmãos, é a gente escorregar aí por falta de vigilância, de oração, a gente dá uma escorregada. Não deveria, mas acontece. Outra coisa é a pessoa andar de mãos dadas com o pecado por uma escolha, é rejeitar a graça de Deus, é optar pelo pecado, é optar, é escolher. Aí a pessoa está caminhando para a morte eterna, se não se converter. Queridos, nós temos hoje essa noite aqui gloriosa, veja, agora são 3 da manhã, né? Estamos aqui diante do Senhor, na glória de Deus, vivendo essa Shekinah, né? Meu Deus, que coisa maravilhosa estar aqui. Recebendo o Espírito Santo, ficando cheios do Espírito Santo, e olha como isso vai afetar toda a tua existência a partir de hoje. Quantas novidades virão a partir de hoje, quantas maravilhas acontecerão, milagres, portas que estão se abrindo para você a partir de hoje.
Mas você teve fé, você veio, você morreu para as coisas do mundo, que o demônio colocou uma série de sugestões. Não perca seu tempo, não perca seu sono, amanhã vai ter churrasco, amanhã vai ter visita, isso, aquilo, né? Mas você teve fé, você foi dócil ao Espírito Santo, você venceu a tentação e tu verás a glória de Deus, irmão, tu verás a glória de Deus. Queridos, Deus nos chama a uma santidade, e não a uma santidade qualquer, a uma santidade perfeita. Uma santidade perfeita. Eu tenho que olhar para mim mesmo, a partir de hoje, eu tenho que dizer: Senhor, eu quero tomar a decisão de ser santo. Quero ser santo, Senhor, quero ser santo mesmo. Aqui, lá no livro do Apocalipse, interessante que quanto mais você é santo, mais a tentação bate, né? Não é verdade? Mas maior é o mérito quando você é tentado e vence, teu mérito será sempre maior diante de Deus. E Santiago diz: feliz o homem que vence a tentação, né? Feliz o homem, porque quando a gente cede à tentação, que todo aquele que peca é do diabo, né? Quando a gente cede à tentação, vem as amarguras, né, do pecado. O pecado é muito bom na hora, né? Mas depois vem a amargura, vem a conta. E quando a gente vence a tentação, vem uma paz, uma alegria, né? Que não tem nada que possa se comparar. A Bíblia diz que não há maior alegria do que a alegria do coração. Esta alegria só Deus, só o Espírito Santo pode nos dar. Aqui, o Senhor Jesus dizendo aqui, né? Olha só, é o último capítulo, né? O 22 fala assim: eis que venho em breve. Olha, meus irmãos, pelo andar da carruagem aí, a segunda vinda de Jesus, ela é iminente, viu? Não sei se o mundo dura aí 15 anos aí, viu? Antes da segunda vinda de Jesus. Eis que vem em breve, felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia desse livro. Fui eu, João, que vi e ouvi essas coisas. Disse ele ainda, Jesus: não seles o texto profético deste livro, porque o momento está próximo. Olha só, o injusto, preste atenção nisso. Preste atenção. O injusto faça ainda injustiças. O impuro pratica impurezas, ou seja, não, eu decidi que eu vou me entregar ao pecado, quero morrer no pecado. Então o Senhor diz: não, então vai até as últimas consequências. Mas o justo faça justiça e o santo santifique-se ainda mais. Irmão, você já alcançou um grau de santidade, eu tenho certeza, mas você pode avançar ainda mais. Certo? Seja na pureza, seja na caridade, seja na oração. Eis que venho em breve e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último,
começo e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Fora os cães, os envenenadores, os impudicos, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Eita, já pensou? Queridos, isso não é brincadeira? Pensa naqueles que estão condenados nesse momento, estão lá no fogo do inferno neste momento. Pensa no terror que é isso. Neste exato momento as almas estão lá no inferno, porque fecharam seus ouvidos à voz do Espírito Santo, não se deixaram conduzir pelo Espírito. O Espírito e a esposa dizem: vem. Possa aquele que ouve dizer também: vem. Aquele que tem sede, venha. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Amém. Quanto é que custa o Espírito Santo? Gratuito, irmãos. Sede. Você tem sede? Você tem sede do Espírito Santo? A palavra diz que o Espírito Santo é dado sem medida. Quanto maior for a sua sede, mais você receberá o Espírito Santo. E mais o poder de Deus se manifestará na sua vida. Mais santo você será. Mais o perfume de Cristo você exalará. E não pense, irmãos, veja, não pense que é tarde demais, porque para Deus um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos é igual a um dia. Nunca é tarde demais aos olhos de Deus. Tome a decisão. Quem tem sede, vem a mim e beba. Nós somos chamados à santidade. Essa é a nossa vocação. Essa é a nossa grande meta. O mais lindo de tudo, meus irmãos, é que no momento em que nós nos humilhamos e diante da poderosa mão do Senhor, o Senhor nos exalta, Ele nos exalta. O Senhor não tem nenhum interesse em te ver mal, te ver abatido, te ver desgraçado, te ver acuado, entrincheirado, não. Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor veio nos resgatar, veio nos dar a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, cancelou toda a nossa culpa, nos resgatou, nos libertou, nos justificou, abriu para nós as portas da eternidade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: você tem direito a uma vida nova, você tem direito. Lembra que eu falei que os nossos primeiros pais deram o direito legal para que o demônio se assenhorasse e começasse a pintar e bordar? Jesus deu o direito legal para que você tenha uma vida nova, uma vida abundante, feliz, uma vida próspera, uma vida saudável, uma vida de paz, de alegria. Deixa eu dizer, meus irmãos, e quando eu falo aqui vida abundante, é abundância de paz, de alegria, de concórdia, dos dons, dos frutos do Espírito Santo, certo? Essa abundância vai muito além do que é
material. Porque a Bíblia diz que vale mais um pão seco com a concórdia do que uma mesa cheia de carnes com a discórdia. E essa paz, essa concórdia, só o Espírito de Deus pode gerar na tua família, no teu casamento, no teu ministério, na tua vida. Paz, alegria, abundância. Você tem direito, irmão. É um direito que Jesus conquistou para você. O direito a uma vida abundante, a uma vida nova, uma vida feliz. É uma questão de fé. É uma questão de vivermos pela fé. São Paulo diz: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Obviamente, quando a gente fala é Cristo que vive em mim, estamos falando do Espírito de Jesus que nos modela, nos orienta, nos molda, nos dá a mente de Cristo, nos conduz. E aí nós vamos avançando, dia a dia, passo a passo. Vamos progredindo até alcançar a estatura do homem perfeito, da mulher perfeita, a santidade. A hora é agora, meus irmãos. Toma essa decisão essa noite. Toma essa decisão de deixar-se conduzir inteiramente pelo Espírito Santo. Isso é uma decisão diária. Diariamente, eu tenho que dar o meu sim à voz do Espírito. Quando a tentação bate, eu reitero o meu sim, eu renovo o meu sim ao Espírito Santo, a sua moção, a sua voz, Espírito da verdade. E pode ter certeza, queridos, que deixando-se conduzir pelo Espírito, o Espírito Santo vai te conduzir à vida eterna. A vida eterna. Esse dia está próximo. A vida eterna. Esse dia maravilhoso, em que a nossa alma vai voar para os páramos celestiais, ao encontro do nosso Senhor Jesus, ao encontro de Maria, de São José, ao encontro dos santos. Esse dia em que não haverá mais luto, nem dor, nem lágrima, nem morte, nem doença, nem pecado, nem demônio, nem nada mais de ruim. Será o dia sem ocaso da felicidade plena, contínua, interminável, por toda a eternidade. Nós glorificaremos a Deus, viveremos felizes. Viveremos felizes porque permitimos que o Espírito Santo nos conduzisse à nossa pátria definitiva. Hoje é o nosso Pentecostes, hoje aqui, dia 19 de maio, vigília dia de Pentecostes. Hoje é o nosso Pentecostes pessoal. Nós pedimos, Senhor, nesse momento, humildemente, que a Tua misericórdia nos envolva agora, Senhor. Nós renunciamos aqui ao espírito deste mundo, renunciamos a Satanás agora, Senhor. Nós renunciamos aqui, Senhor, a
toda mentira que o pai da mentira semeia mundo afora, dissemina, e nós entregamos definitivamente, Senhor, as rédeas de nossas vidas nas mãos do vosso Espírito Santo. Nós damos o nosso sim incondicional, irrestrito, definitivo a Ti, Senhor, ao Teu chamado à santidade, a uma vida no Espírito, uma vida nova. Senhor, como um novo Pentecostes, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Nós pedimos a Ti, Senhor, esta graça essa noite. Derrama sobre nós o Teu Espírito. E que se realize em nossas vidas, Senhor, os prodígios, os sinais, as maravilhas, os eventos, as novidades do Teu Espírito Santo. Cura, libertação. Suscita, Senhor, novidades a partir de hoje. Maravilhas, Senhor. Muda radicalmente, Senhor, nosso coração, a nossa história. Assim seja, Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Mãe Santíssima, Tu que estivesses junto com os apóstolos no cenáculo, intercede por cada um de nós, Mãe. Nós queremos essa noite santa, o nosso Pentecostes pessoal. Intercede, Mãe, pede ao Teu Filho que sejamos inteiramente tomados pelo Teu Espírito, Espírito de Jesus, e conduzidos por esse mesmo Espírito até a vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.